Bem-vindos à parte 1 da primeira aula. De imediato, vamos colocar no ar a apresentação. E essa primeira aula, ela trata por que projetar software orientado a objetos com UML. Tá? Então, isso faz parte do capítulo 1, tá? Que você já tem ali na apostila. Bom, o paradigma orientado a objetos, a sigla é POO, trouxe mais facilidade na modelagem de sistemas. O conceito de objeto está ligado diretamente ao nosso cotidiano. Então, uma classe representa um grupo ou categoria de objetos do mundo real. Os objetos são membros dessas categorias, contendo suas características e ações. Uma notação que é bastante difundida e utilizada e está diretamente ligada à orientação a objetos, OO, outra sigla que a gente vai utilizar, é a notação UML, que em inglês é Unified Modeling Language, que é linguagem de modelagem unificada. Então, o que é o UML? Que é a linguagem de modelagem unificada. O UML é uma linguagem gráfica que serve para especificar, visualizar, construir e documentar arquivos de um sistema de software. Não é uma linguagem de programação, isso é importante a gente ressaltar, mas uma linguagem de modelagem. Ao se juntar orientação a objeto, e UML, nós podemos projetar softwares mais efetivos e funcionais. O mercado absorveu bastante os dois conceitos e atualmente é imperativo conhecê-los. Então, por que, modelos de projeto, Por que modelar um software, Porque não sabemos de cabeça qual é a necessidade do sistema. Então, a gente tem que fazer a modelagem antes. Como vamos prever custos se não sabemos o tamanho que o software terá? Esse processo não envolve o desenvolvimento de código-fonte, então não estou programando, mas sim o uso de notações gráficas, que são visualizações, como é o caso da UML. É mais viável e barato modificar a estrutura de um software antes da codificação do que ao longo da codificação. Então, uma modelagem deve prever 4 pontos, A interação, a parte externa, a parte comportamental e a parte estrutural. A interação modela as relações entre sistemas e seus componentes. A externa modela o ambiente para o qual o sistema se encontra. Comportamental modela a forma como o sistema responde a eventos. E a estrutural modela a organização estrutural dos componentes de um sistema. A UML, então, a linguagem de modelagem unificada. A UML possui uma série de recursos gráficos que permitem observar o sistema em diferentes pontos de vista. Possui 14 diferentes tipos de diagramas. E está dividida em 2 categorias, diagramas estruturais e diagramas comportamentais. Os diagramas estruturais representam a estrutura do sistema. Os comportamentais representam aspectos dinâmicos, ou seja, como os processos se relacionam. Existem ainda os diagramas de interação, que enfatizam o controle de fluxo e dados do sistema. Então, aqui vocês têm uma figura que representa o ML em todos os seus aspectos, desde o diagrama estrutural, que já foi mencionado, o diagrama comportamental aqui à direita, e aqui abaixo os diagramas de interação. Modelo de contexto. Deve ser a primeira iniciativa de análise na criação de um sistema. Nela, a gente deve observar quais funcionalidades deverão ser incluídas, o que será criado ou obtido por outros sistemas, quais ações serão manuais, quais ações serão automatizadas, e após essa avaliação deve-se definir o contexto de nossa aplicação, levando em consideração as suas dependências e o ambiente no qual se encontra. Então, temos um exemplo aqui na sequência, o sistema de atendimento a pacientes. Então, aqui temos um diagrama que modela esse contexto. Então, aqui nós temos a parte central que se comunica com todas as outras áreas. Então, temos o sistema de registro de pacientes, o sistema de admissões, sistema de prescrições, sistemas de agendamento, sistemas estatísticos, sistema de gerenciamento de relatórios. Então, esse é um exemplo de diagrama de contexto. Modelo comportamental, o diagrama de casos de uso.
Caso de uso é mais um diagrama definido pela UML. Permite representar de maneira simples e objetiva as funcionalidades, que são os requisitos, principais que serão implementadas. Esse diagrama também permite identificar os usuários envolvidos no sistema. A sua representação gráfica é por meio de uma elipse que conterá um texto informando a sua funcionalidade. O diagrama tem outro componente gráfico, que são os atores, representado por meio de um desenho de um boneco. Então, temos um exemplo aqui na sequência, né? É um sistema de compra de produtos, né? Esse é um exemplo de diagrama de casos de uso, né? Então, o cliente, tá, ele entra em contato com o vendedor, que busca o produto, escolhe o produto e faz a compra do produto, né? Realiza o procedimento de compra do produto. E aí se gera a nota fiscal. Tá? E temos o gerente, que ele vai solicitar novos produtos em função da queda do estoque, da baixa do estoque, né? E pode elaborar relatórios em cima desse procedimento todo. Tá? Então, esse é um exemplo de diagrama de casos de uso. Identificação dos objetos e classes. A orientação a objetos está fixada sobre 3 pilares: encapsulamento, herança e polimorfismo. Tá? Encapsulamento esconde a complexidade de métodos e atributos. A herança, ela herda atributos e métodos de outras classes. E o polimorfismo, métodos com a mesma assinatura com comportamentos diferentes. Antes mesmo de compreender esses conceitos, é importante entender os termos classes, atributos, métodos, instâncias e objetos. Um objeto na orientação para objetos, na O, é uma abstração de alguma entidade imaterial ou concreta do mundo real. Por exemplo, carro, aluno, casa, conta bancária, etc., são objetos. Basicamente, todos os objetos compartilham 2 conceitos em comum, que são os seus estados, são os atributos ou características, e comportamentos, que são as ações. Por exemplo, o objeto aluno pode conter um atributo chamado matrícula, com o valor 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E uma ação, trocar o número de telefone. Logo, o valor 1, 2, 3, 4, 5 representa um estado do objeto aluno, e que o trocar número de telefone é um exemplo do seu comportamento indicando uma determinada ação. Especificação de classes, né? Atributos e operações. Classes são essenciais para a criação dos objetos, pois permitem a padronização dos atributos e operações. Lembrando que a classe representa um grupo ou categoria de objetos. Atributos são as informações que um objeto pode ter. Exemplo, classe pessoa, seus possíveis atributos são cor dos olhos, altura, data de nascimento, peso e assim por diante. As classes também definem quais serão as operações, as ações sobre os objetos. Ao criarmos uma classe, todos os seus objetos, as instâncias, deverão possuir os mesmos atributos e métodos. Representação, então, gráfica de uma classe, né? Diagrama de classe. Na UML, uma classe é representada graficamente pelo diagrama de classe, conforme a figura abaixo. Ele pode ser representado de forma simplificada, por exemplo, só classe aluno, ou uma versão completa, televisor, que é dividida em 3 partes: a identificação, televisor, os atributos, polegadas, peso, modelo, e as ações desta classe, que seria ligar, desligar, trocar de canal. Então, esse é um exemplo, né, de diagrama de classe. Com isso, nós chegamos ao final dessa primeira parte. Tá? Aconselho que vocês sempre leiam, né, a apostila, porque ela tem mais detalhes do que esse vídeo. Esse vídeo ele pega pelo menos alguns aspectos importantes, mas existem outros aspectos que devem ser levados em consideração, e então eu encorajo a leitura da apostila que se encontra lá na página de conteúdos. Então, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.